Para celebrar seus 30 anos de carreira no teatro, a professora do curso de jornalismo da UFJF e também a atriz Márcia Falabella lança seu terceiro livro, Breviário de Cena, resultado de 2 anos de pesquisa e escrita. A obra apresenta reflexões baseadas em frases epígrafes de atrizes que inspiraram sua trajetória nas artes cênicas. Márcia, seja bem-vinda ao programa Curto Circuito. Obrigada. Inicialmente, parabéns por mais uma obra lançada. Breviário de Cenas, recortes de frases de grandes atrizes. Como foi essa compilação? Na verdade, esse livro nasce de uma atitude que eu tinha há algum tempo, que eu sempre coloquei no meu camarim algumas frases de atrizes que eu gosto, ou frases que me diziam alguma coisa. Eu sempre gostei muito de ler biografia de atrizes, porque eu acho que a gente sempre aprende, né, com essas leituras. Então tinha lá umas 5 frases no meu camarim, e um dia eu falei, puxa vida, eu acho que eu podia escrever alguma coisa sobre teatro a partir dessas frases. E a ideia inicial, então, era assim, escrever umas 10, 12 frases que me dessem aí alguns referenciais e escrever de uma maneira distanciada, quer dizer, sobre teatro. Quando eu comecei a escrever, as coisas começaram a se juntar, porque eu não conseguia falar de teatro, nisso que me propus, sem falar da minha própria experiência. Então, são 30 anos no Divulgação. E aí eu comecei a contar, para mostrar algumas coisas, eu relatava outras que tinham acontecido em cena, com colegas, uma produção, ou coisas que eu tinha visto em outros espetáculos, né? A gente costuma ir muito assistir espetáculos, sobretudo no Rio, e é também uma forma de pesquisa, é também uma forma de aprendizado. Então, são reflexões de teatro, e acabou sendo uma coisa quase que autobiográfica, porque mistura coisas da minha vida, mas o eixo teatral e essas frases. Aí eu falei, bem, vou ter que ampliar isso. Como eu estou comemorando 30 anos de teatro, falei, vou fazer 30 frases. E comecei a fazer uma pesquisa, reler algumas biografias, fazer levantamento de entrevistas, para que eu tivesse 30 frases que fossem pontuando vários elementos do teatro. E aí eu optei por fazer 15 atrizes brasileiras e 15 atrizes de outras nacionalidades que sempre me inspiraram. E acho que, no final das contas, quando eu vi esse painel, eu fiquei feliz porque acho que estou prestando uma homenagem a uma geração de atrizes brasileiras, e eu achei bacana. Essa obra, Breviário de Cena, seria, na verdade, um presente para as pessoas, né, que te acompanham no seu dia a dia, nessa trajetória de 30 anos, Márcia? Sim, para as pessoas que já fizeram teatro comigo, para pessoas que acompanham o meu trabalho como espectadores, e eu digo também para qualquer tipo de leitor, porque eu não consegui muito definir que espécie de livro é esse, na verdade. Eu acho que ele é mais literário do que propriamente teórico. Os outros dois, eles são teóricos. Mas é também uma reflexão, né? Mas que a partir dessas frases das atrizes, sim, você fez uma reflexão e uma análise voltada à questão do teatro, sim, né? Sim. Aí tem de tudo, tem o teatro, por exemplo, eu começo com a frase da Fernanda Montenegro, que teatro e respiração para mim são a mesma coisa. Então, para dizer, para você ver como as coisas se cruzam, eu nasci prematura de 6 meses e meio, então eu sou uma pessoa, toda criança prematura tem problema de respiração, né? E na época o meu avô, ele dizia que eu iria sobreviver porque mulher tem fôlego de 7 gatos, e aí eu digo que eu tive muito mais do que 7 vidas. Então, essa coisa da respiração que marca o ritmo de fala e que é tão fundamental como o teatro é fundamental na minha vida. Então, esse é o texto de abertura. Você citou agora há pouco que você sempre deixava ou deixa ainda no camarim uma frase de uma atriz, né, de um personagem do teatro. O que representa, na verdade, o camarim para você? Você como atriz e como até professora de teatro. O que representa o camarim? E tem um dos textos fala justamente sobre isso. Bem, o camarim é aquele espaço em que o ator se prepara e ali ele coloca
coisas que são referenciais suas ou daquela peça que você está fazendo. Uma coisa que eu gosto sempre de presentear das minhas personagens, né? Sempre alguma coisa que eu sei que eu estou dando para a personagem e isso vai sempre alastrando, né? Vai ampliando, na verdade, a relação que a gente passa a ter com a personagem que a gente está fazendo. E, obviamente, existem camarins e camarins. Se você vai para um grande teatro, se você é uma grande dama do teatro, uma grande estrela, você tem um senhor camarim, um espaço, né? Às vezes um lugar para você deitar e relaxar, né? O camarim que eu convivo é um espaço mínimo e ali a gente organiza esse material. Muitas vezes você divide esse espaço com um colega, então esse aprendizado do dividir com o outro, acho que o teatro... É o compartilhar o palco, né? Ensina muita gente, porque você tem que respeitar, sobretudo a gente que faz teatro em grupo, o espaço do outro. E é também no camarim que você tem brigas, né? No camarim que acontecem fofocas, é no camarim que acontecem, às vezes, relações, às vezes, amorosas entre um ator com outra pessoa, enfim, ali se desenvolve e é um espaço que o público não conhece. Esses são os grandes bastidores, né? São os bastidores. Então, acho que o camarim acaba sendo um pedacinho, uma segunda casa para o ator. 2 anos de pesquisa, 2 anos para compilar. Essas frases já existiam ou esses 2 anos você gastou simplesmente para fazer a reflexão sobre as frases já existentes? Algumas já existiam, né? Aí quando eu falei, bem, vou fazer as 30, eu tive que ampliar isso, eu falei, agora eu queria também frases. E é engraçado porque às vezes eu ia numa atriz, mas essa frase aqui que eu gostei tanto, eu já tenho outra que diz a mesma coisa. Então eu tive que fazer de fato uma pesquisa, um levantamento de frases que me dessem esse leque. E aí eu voltei a algumas biografias, eu li reportagens, filmes, eu assisti, tem um documentário da Liv Ullmann, que é maravilhoso, que é Liv Bergman, embora a frase dela que eu utilize não é do filme, mas são coisas que vai te dando o suporte para escrever aquilo que você quer. Então eu fui ampliando isso. E tinha uma biografia que eu li, eu tinha ela há muito tempo e tinha assim, não sei porquê, nunca li aquela biografia que era da Cacilda Becker. E ela foi um presente das minhas tias-avós que eu ganhei num dos meus aniversários, mas eu acabei não lendo, depois as minhas tias faleceram e aquele livro ficou lá recolhido. Aí eu falei, não, agora é a hora de eu pegar esse livro e eu vou reler, porque eu não posso deixar a Cacilda Becker de fora do livro, né? Apesar de eu não tê-la visto atuando, a não ser em Floradas da Serra, que é um filme que ela fez com o Jardel Filho há anos e anos. Mas eu fiz questão de colocar por tudo aquilo que ela representa para o teatro brasileiro. Então fui ler o livro da Cacilda. Tenho da Judy Dench, que você falou que gosta muito dela. Eu tinha uma frase dela que eu gostei e eu fui procurar onde, não consegui achar. Aí comprei um livro dela em inglês e fui para frente, fui para trás, falei, gente, a referência que eu tinha estava aqui e a frase não está aqui. Aí continuei pesquisando e a frase estava numa reportagem de um jornal inglês. Aí consegui achar a frase para poder incluir, porque eu incluí essas frases, mas eu coloquei a referência delas todas, né? Então, sim, esse tipo de pesquisa demandou um certo tempo, mas foi um tempo prazeroso. E, posteriormente, claro, tem o tempo da escritura. E eu, cada vez mais, gosto dessa coisa da linguagem escrita, da palavra. Aliás, tem uma frase da Bibi Ferreira que eu utilizo, ela diz que se apaixonou pelo teatro quando se apaixonou pela palavra. E isso é uma coisa que eu acho que é muito forte, muito impactante, porque eu gosto da palavra. Eu gosto da palavra falada, né? Tanto que aqui na faculdade, uma das disciplinas que eu dou é comunicação e expressão oral, e eu procuro despertar as pessoas para essa coisa da palavra que se fala, da sonoridade da palavra, do ritmo da palavra, e para o ator isso é fundamental. Sobretudo, né, eu gosto de trabalhar muito com o texto. Mas o texto escrito também, a palavra também, ela é importante. Eu acho que ela é uma grande conquista da humanidade, até que a gente chegou a elaborar essa linguagem e poder dizer as coisas ou escrever as coisas de uma maneira tão direta. Então, esse trabalho também me dá muito prazer em escrever.
E aí, isso está me puxando uma outra coisa. Nesse estilo que eu acabei dando essa formatação... A formatação da obra. Do livro, tem muito do meu orientador do pós-doc que eu fiz, que eu fiz a publicação do livro anterior, que é o Teatro Soleil e o Grupo de Divulgação, e ele escreve tão bem, aí eu fiquei tão encantada com aquilo, e ele escreve ensaios, aí eu devo muito isso a ele. Acho que foi uma pessoa que me influenciou muito, porque tem uma escritura belíssima. Mas nós vamos dar uma pequena parada e daqui a pouco nós voltamos para falar um pouquinho mais de Breviário de Cena. Até já!